Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de meditar com você a respeito do cuidado do Senhor, a respeito também das nossas aflições, como em meio às nossas aflições, às nossas dificuldades, nós percebemos e podemos vislumbrar o cuidado do Senhor. Tem dias que o ser humano ele acorda indiferente. Tem dias que o ser humano ele acorda aflito. Hoje foi um dia como esse no qual acordei angustiado, acordei meio solitário, acordei com o coração mais apertado. E às vezes a gente tenta descobrir quais foram os motivos, o que tem nos levado a passar por isso. Talvez consequências de más decisões, talvez um propósito, objetivo que Deus quer nos conduzir, ou ainda é para nos lembrar que existe um Deus no céu, para nos lembrar que nós não somos absolutos, para nos lembrar que nós devemos ser dependentes dele, para nos lembrar que nós não somos perfeitamente constantes, por mais maduros que possamos ser, por mais entendidos de Bíblia, por mais em idade avançada que possamos ter, nós não somos plenamente constantes. Então esses dias difíceis, esses dias sombrios ou nublados que às vezes nós vivenciamos, é para nos lembrar que existe alguém que quer cuidar de nós, que quer nos dirigir a nossa vida. Quero compartilhar um texto com você para fundamentar essa reflexão. Gênesis capítulo 16, verso 13 diz o seguinte: Então Agar deu ao Senhor que havia falado com ele o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: Neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Não sei se você já ouviu falar dessa personagem do Antigo Testamento, do livro de Gênesis, chamada Agar, uma egípcia que, depois de engravidar de Abraão, ela foi humilhada por Sara e ela acabou fugindo da presença de Sara. Quando ela fugiu da presença de Sara, ela foi para o deserto e, próximo de uma nascente de água, um poço, ela foi visitada por um anjo que representava o Senhor, o cuidado do Senhor. E ela ficou maravilhada com aquilo. Ela ficou maravilhada porque ela percebeu que Deus estava vendo ela. Por algum momento, ou por alguns instantes, ela achou que tinha sido esquecida por tudo e por todos. Ninguém poderia olhar por ela, ninguém poderia cuidar dela. Mas ela viu que existe um Deus no céu que vê. E ela se sentiu maravilhada com isso. A gente percebe que esse versículo, queridos, ele vai revelar o nome único de Deus que Agar vai dar a Deus nesse momento, que é aquilo que é dito como o El Roi, que seria o Deus que vê. Esse nome ele é dado por Agar, que significa, queridos, o cuidado de Deus. O cuidado de Deus em meio à angústia, em meio ao sofrimento, em meio ao desamparo, em meio à solidão. A experiência de Agar, ela vai destacar que Deus ele não é indiferente ao sofrimento humano. Ele vê e se importa com aqueles que se sentem marginalizados e esquecidos. Maravilhoso isso, né? Porque em algum momento a gente vai passar por isso, ou talvez você já tenha passado por isso. Se sentiu marginalizado, se sentiu esquecido. Mas eu gostaria de lembrar você que existe um Deus que vê. Eu não estou falando de ver no sentido dele estar em todos os lugares, dele ser poderoso, dele ser onipresente. Estou falando do cuidado presente do Senhor, aquele que se preocupa conosco, com as nossas necessidades. Agar teve um encontro pessoal com ele lá. Ela viu ele, ela não simplesmente foi vista por ele. No final do versículo ela vai declarar isso, que ela viu o Senhor. Ela não simplesmente foi vista por ele, ela percebeu que foi vista por ele, mas ela viu o Senhor. Esse encontro. E depois disso, ela deu o nome daquele poço com o nome
relacionado ao Deus que vê. Ela testemunhou isso por meio do poço, queridos. Aquele poço serviu de testemunho para ela. Tem momentos que a gente passa por uma experiência com Deus, de cuidado do Senhor, seja de conversão, alguma coisa que nos está relacionado a uma experiência com Deus. E aquilo acaba marcando a gente, né? Às vezes é uma música, já ouvi alguém falar, olha, todas as vezes que eu ouço essa música, esse louvor, me lembra do cuidado do Senhor, como eu me senti cuidado por Ele, por esse louvor, por essa música, ou uma pregação, um texto bíblico, ou uma oração, ou uma pessoa. Queridos, Deus, Ele vê. Deus, Ele te vê. Deus, Ele me vê. Eu gostaria que você ficasse com essa palavra no seu coração. Todas as vezes que você se sentir dessa maneira, marginalizado, esquecido, lembre-se que existe um Deus no céu que vê. Vê aquilo que ninguém mais vê. Vê a gente no deserto, na dificuldade. Ele vê e Ele nos socorre. Ele quer socorrer você, assim como constantemente Ele me socorre nas minhas angústias, nas minhas dificuldades, nas minhas solidões, nas minhas tristezas, nos desafios da vida e sofrimento. Fique com essa palavra no seu coração, amém? Vamos orar. Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por nos lembrar, por meio dessa passagem, por meio dessa história, por meio dessa personagem H, que Tu és o Deus que vê, um Deus que se preocupa com as nossas necessidades, um Deus que nos ajuda. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a sempre lembrar disso, no momento mais difícil da vida, que possamos nos lembrar que existe o Senhor, que nos vê e também que quer que nós o vejamos. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.